Bom dia, estudante da Escola Estadual Moreira Dias. Sou o professor Frank e hoje é o nosso segundo encontro referente às revisões para o SAEB, que é a Prova Brasil, né? Segunda parte, essa é a segunda parte, que a primeira foi feita com o professor Augusto, sábado passado, né? Nosso professor Augusto, também de matemática, resolvendo algumas questões, sempre enfocando a informação sobre os descritores, né, tão importantes aí para o estudante que vai prestar essa avaliação. Tá bom? Então, na segunda parte, trago aqui eu, professor Frank Werle, minha contribuição, usando o material que o professor Augusto já deixou pronto para trabalhar com vocês. Vamos começar a resolução. Vamos iniciar aqui o compartilhamento. Estamos aí nessa tela de abertura, né? Como eu disse, aproveitando aqui o trabalho produzido pelo professor Augusto, a quem a gente agradece pela contribuição, e vamos às questões. Questão número 1. Ela aborda o descritor 4, da temática espaço e forma, né, que visa despertar no aluno a condição de identificar a relação entre o número de vértices, faces e ou arestas de poliedros expressos em um problema. Essa questão diz o seguinte: um poliedro tem 14 vértices, esses 6 vértices concorrem, em 6 desses vértices concorrem 4 arestas, em 4 desses vértices concorrem 3 arestas, e nos demais vértices concorrem 5 arestas. O número de faces desse poliedro é... Aqui a gente vai usar a relação da geometria espacial, que trata de a gente conseguir descobrir os valores das variáveis, vértices, faces ou arestas, que é a relação de Euler. Caso V mais F igual a A mais 2. A relação de Euler diz que o número de vértices somado ao número de faces é sempre igual ao número de arestas acrescido de 2 unidades. Mas, nós precisaremos dessa relação aqui, chamada relação de Euler, para definir o que se pede no problema, que no caso é o número de faces. Os dados que a gente tem são os seguintes: 14 vértices. Nós já temos aqui que V igual a 14. Arestas é um dado que a gente vai trabalhar ele aqui, ele é dado indiretamente. Faces é o que está sendo pedido. Tá? Vamos lá. Com relação a arestas, o que a gente sabe? A gente sabe que existem 6 vértices disparando 4 arestas. Então, cada um dos 6 vértices concorrem com 4 arestas. Então, essa situação das 4 arestas vai acontecer 6 vezes, já que são 6 vértices, cada um com 4 arestas concorrendo. Temos também 4 vértices concorrendo com 3 arestas. E os demais vértices, ou seja, já que são 14, nós já falamos em 6 e 4, que totaliza 10, o restante, que são os 4 outros vértices,
eles concorrem com 5 arestas cada um. Então, 4 vezes 5. Então, a gente vai somar isso daqui, né? Vai dar 6 vezes 4, 24. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 5, 20. Essa totalidade aqui, essa totalidade que a gente está buscando vai ser 24 mais 12, 36. Mais 20, 58. Então, vamos ter um total de 58 arestas, né? Podemos dizer assim. Só que temos que lembrar que cada uma dessas arestas é contada 2 vezes, porque existe a aresta, por exemplo, AB, que é equivalente à aresta BA. E essa contagem duplicada aconteceu na hora de compor aqui o poliedro. Então, o que a gente vai fazer? Vai dividir por 2, vai dividir por 2 para eliminar essa duplicidade. Só corrigindo aqui, é 56. Tá? A soma dá 56. E 56 dividido para 2 vai dar 28. Isso sim é o número de arestas. Tá? Isso sim é o número de arestas. Substituindo na fórmula, né? Na fórmula de Euler, P mais F igual a A mais 2, a gente vai ter os 14 vértices, mais o número de faces, que é o que a gente está buscando. Arestas, descobrimos que são 28, caso mais 2. Então, o número de faces é igual a 28 mais 2, 30. Esse 14, que tem o mais imaginário, vai vir subtraindo. Teremos 30 menos 14, que dá igual a 16, que é a alternativa A. Então, essa primeira questão, muito interessante, empregando aí a relação de Euler, e que cobrava essa atenção em relação às arestas. 2 atenções em relação às arestas. Foi falado sobre elas a partir de vértices. A gente tinha que perceber essa questão de fazer esse preparo. 6 vértices, cada um lançando 4 arestas. 4 vértices, cada um lançando 3 arestas. Os outros 4 vértices restantes, cada um lançando 5 arestas. Fazer a multiplicação, chegar ao resultado 56 e lembrar dessa duplicidade. E de um vértice sai uma aresta AB, vai ter um vértice lá do outro lado que lança uma aresta BA, que é a mesminha. Por isso a necessidade de dividir por 2. Ficando então 56 por 2, que é igual a 28. Tá só então a gente ir para a segunda parte, que traz aí a relação de Euler para ser aplicada. D valendo 14. F nós estamos procurando. Arestas valendo 28. Jogando aqui na fórmula, chegamos ao resultado 16 faces. Ok? Então, essa aí foi a nossa primeira questão em que se trabalhou aí espaço e forma. Vamos agora aqui para a nossa segunda questão, também da temática espaço e forma, descritor 5, que traz a necessidade de o aluno saber resolver um problema que envolva razões trigonométricas no triângulo retângulo, envolvendo seno, cosseno e tangente. Uma questão bastante interessante. Vamos lá. Um avião levanta voo em B e sobe fazendo um ângulo constante de 15 graus, com a horizontal. A que altura está e qual a distância percorrida quando ele alcançar a vertical que passa por um prédio situado a 2 quilômetros do ponto de partida? Os dados foram seno de 15 graus, cosseno de 15 graus e
tangente de 15 graus. A gente tem aqui, no caso, uma questão que não nos dá, não trata de ângulo notável, né? O ângulo trabalhado aqui é o ângulo de 15 graus. Mas foi dada a informação, né? Foram dados o seno, cosseno e tangente de 15 graus para a gente trabalhar. Então, observando aqui novamente a pergunta, ela diz assim: a que altura está? Então, primeiramente, está se pedindo a altura. Vamos ficar atentos a isso, por causa das alternativas, a ordem é importante. Então, a que altura está? E em seguida pergunta, e a qual distância, né? Então, aqui é a segunda informação a ser procurada, no caso, vai ser Y. Vamos calcular aqui o valor de X, a altura, né? No caso, a gente tem o ângulo de 15 graus aqui. Temos o triângulo retângulo, já que a altura vai sempre formar com a base 90 graus. E a gente pode, então, usar as razões trigonométricas. O X está sendo o quê em relação a esse ângulo? Cateto oposto. Não posso usar o Y agora porque eu também não conheço. Eu tenho que envolver, ou montar uma fração, uma razão, em que eu conheça um dos termos dessa razão, pelo menos. Então, aqui eu tenho um cateto adjacente, 2.000. Então, qual das razões trigonométricas envolve cateto oposto e cateto adjacente? Tangente, não é? Então, vamos usar aqui, ó. Tangente de 15 graus é igual a cateto oposto, no caso X, sobre cateto adjacente, no caso 2.000 metros. Nos foi dado aqui a tangente de 15 graus, 0,27, né? Então, 0,27 é igual a X sobre 2.000. Vamos ocupar aqui o espaço que preparei, né? 0,27 igual a X sobre 2.000. Observe que a gente pode fazer aqui a multiplicação em cruz. Temos um imaginário aqui, x vezes 1 dá x. Sobre essa multiplicação, vamos pensar o seguinte. Multipliquemos 2 vezes 27. Dá 54, né? No caso, 0,54. Só que eu apenas multipliquei o 2. Falta multiplicar por 1.000, porque é 2.000. E multiplicações envolvendo potências de base 10, como 10, 100, 1.000, etc., basta a gente multiplicar, fazer a vírgula se deslocar para a direita quando é multiplicação. Então, são 3 zeros. Já multiplicamos o 2 vezes 0,27, deu 0,54, mas faltou multiplicar por 1.000, então 1, 2, 3, paro aqui, vou preencher com 0, então x igual a 540 metros. Descobrimos a primeira informação, né? Pelas alternativas, a gente não teria mais o que fazer, porque a única que está mostrando esse valor é a letra C, atendendo a ordem imposta, que foi calcular a altura primeiro. A gente já fez isso, né? Calculamos aqui o X. Para efeito de estudos, vamos prosseguir. Vamos agora calcular o valor de Y. Tá? Então, de Y, perceba que ele está sendo hipotenusa nesse triângulo. Né? O Y está sendo hipotenusa. E nós vamos usar o número 2.000, que está mais facilitado de trabalhar, né? Nós já vimos que a multiplicação por 2.000 foi bastante facilitada. Então, vamos envolver aqui, em relação a esse ângulo, o 2.000 e o Y. Para o ângulo, o 2.000 está sendo cateto adjacente, não é? E o Y está sendo hipotenusa. Qual das três razões trigonométricas
emprega um cateto adjacente e hipotenusa. Cosseno, né? Então, cosseno de 15 graus é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Mas qual o cosseno de 15 graus? Nos é informado aqui que o cosseno de 15 graus é 0,97. 0,97 igual a 2.000 sobre y. Multiplicação em cruz acontece, né? Então, y vezes 0,97 vai dar 0,97y, 2.000 vezes 1, 2.000. Você vê aqui que o y vai ficar e teremos 2.000 dividido por 0,97. Como resolver? Que nós vamos fazer o seguinte, vamos armar essa divisão aqui, 2.000 dividido por 0,97, temos um número inteiro dividido por um número decimal, igualamos aqui o número de casas decimais, no caso esse tem 2 casas decimais, no 2.000 nenhuma, empatamos, e assim poderemos, deixa eu ver, poderemos eliminar essa vírgula aqui. Se converteu, então, numa divisão entre números inteiros. Não posso começar com 2 nem com 20, tenho que começar com 200. Qual o número que vezes 97 dá um resultado próximo de 200? 2, né? Porque 97 é quase 100. 2 vezes 100 daria 200. 2 vezes 97 vai dar um valor próximo sem passar. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 9, 18. E 1, 19, vai sobrar 6. Vai baixar o zero, fica 60. É pouco para dividir por 97. Colocamos 0 aqui e baixamos mais 1. Né? Qual o número que vezes 97 chega num resultado próximo de 600? Mais uma vez, como 97 é bem próximo de 100, vai ser um 6, né? 6 vezes 100 daria 600. Então, 6 vezes 97 é um número que vai chegar próximo de 600. 6 vezes 7, 42, vai 4. 6 vezes 9, 54. Um 4 que subiu aqui, 58. Então, a gente vai ter aqui, ó, 600 menos 582. E vai ter como resto o quê? O 8, o 1 e 0. Sobra 18. Baixando aqui o último 0, né, vai formar aqui 180. Você já tem condição, né, em questão de, considerando aqui a questão de ser um exame de seleção, e verificar qual das alternativas está fazendo sentido. Perceba que temos aqui, ó, para o valor de y, 2062 em quase todas as alternativas. Né? Aqui é 2062. A gente percebe que a alternativa coerente aqui, com o que a gente está procurando, para efeito de ganho de tempo, é a alternativa C. Ok? Então, eis aí mais uma solução, mais um problema resolvido. Sobre a questão questão número 3, né? Ainda de espaço-forma, ela traz para nós aí o descritor 6, traz para o aluno a condição de identificar a localização de pontos no plano. Então, veja que nós temos aqui um plano cartesiano, que é pedido, é importante considerar a ordem,
as coordenadas cartesianas de T, A e B, respectivamente. Então, essa primeira informação é do ponto T, essas outras coordenadas são de A e essa outra de B. Vamos lá, está aqui as que ele diz que são para T, as que diz que são para A e as que ele diz que são para B. Vamos ver quem são as corretas. Ampliando o nosso plano, a gente tem aqui o seguinte, ó. T está aqui, né? Nas coordenadas cartesianas, sempre primeiro o valor inicial no par ordenado é o de x e depois o de y. X, então, é o nosso eixo horizontal. Quem está compondo o ponto T? O x é 4. E o y, quem está compondo aqui é o 1. Já achamos as coordenadas cartesianas para T. Vamos ver se a gente pode usar a eliminação aqui. Então, só por essa, já vemos que a letra C é a correta, né? Então, assim, vamos... Aliás, desculpem, não, porque a A também traz coordenadas 4 e 1. Ela é insuficiente para definir. Realmente não temos ainda. Vamos construir o ponto A, determinar o ponto A. O ponto A está aqui. Quem é o X do A? Está bem em cima, né? 3. Quem é o zero do ponto A? Veja que não houve subida nem descida para o eixo dos Y. Ficou aqui, estacionadinho mesmo, para formar aqui o ponto em cima de 3. Então, o nosso Y é 0. Observando aqui as alternativas, ainda não é suficiente, porque a letra A também traz 4 e 1, 3 e 0. Né? Vamos ter que trabalhar em todos os pontos. Então, ponto B, está aqui ele. Ó. Quem é o nosso X aqui? Sempre lembrando, para ordenado, primeiro é o valor de X, depois o de Y. O X, perceba que onde está o ponto B, nem veio para cá, nem para cá. Não há valores de X para os lados positivos e negativos. Tá? O próprio zero, que é o centro. E parou em qual Y? No 5. Então, o X é 0, nesse caso, e o Y foi 5. Então, aqui sim, a gente tem, porque esse aqui foi errado, fiz 5 e 0. Né? Na verdade, X é que é 0 e Y que é 5, nos dando aí a alternativa C. Tá? Bem básica, mas bem importante de lembrar o conceito de par ordenado. Ainda um comentário interessante ainda sobre a questão anterior, né? Que vocês devem estar percebendo aí, com relação a essa divisão que a gente estava fazendo. Só para deixar claro, paramos e fomos na alternativa C, mas está claro aqui que o 2 não seria conveniente, né? Porque se eu fizer um 2 vezes 97, 2 vezes 90 dá 180. Então, 2 vezes 97 vai passar. O certo seria 1, não é? 1 vezes 97, 97. Certamente algum aluno assistindo a gravação pode ficar com essa dúvida. Né? Quando você só fizer essa subtração aqui, 17 menos 9 dá 8, você ia continuar, né? Ia ter vírgula, porque você ia precisar continuar com a divisão, porque ia colocar o zero, ia sobrar 83, colocava zero e vírgula, e ia prosseguir. Né? 8 vezes 97, né? Ia dar número decimal. O arredondamento ia levar para 2062 aproximadamente, tá certo? Deixando claro, porque de fato não daria 2062 exatos, daria 2061, algumas casas decimais, levando para que o número mais próximo, que fizesse mais sentido, fosse os 2062. Voltei aqui para enfocar isso, porque a gente fez baseado na alternativa, poderia ser que algum estudante ficasse
curioso com relação a essa determinação, ou então até julgar que a alternativa estava errada, mas não é, tá certo? Aqui agora eu deixei ela mais completa. Acabamos de fazer a questão 3, vimos que C é a alternativa, e aqui uma questão que é trazida ainda da temática espaço e forma, que é o descritor 7, né? Interpretar geometricamente os coeficientes da equação de uma reta. Olha, aqui, já chegando em geometria analítica, equação da reta, né, passa por um ponto, só para lembrar, né, no plano cartesiano, funções afim ou funções de primeiro grau geram retas. Essas retas têm uma inclinação em relação ao eixo do x. Isso é o coeficiente angular. Então, há formas de você determinar esse coeficiente angular. Essa inclinação da reta em relação a x. Uma delas é você descobrir esse coeficiente angular a partir de dois pontos dados, que são pares ordenados. Aqui a gente tem o x do ponto A e o y do ponto A. E aqui a gente tem o x do ponto B e o y do ponto B. Como fazemos, né? O coeficiente angular m, né, simbolizado por m, é igual a, faz essa subtração entre y de B menos y de A sobre x de B menos x de A. A mera substituição aqui. Quem é o y de B? Menos 1. Menos da fórmula. Quem é o y de A? 2. Sobre. Quem é o x de B? Está aqui, ó. Menos 3. Quem é o x de A? Colocamos o menos da fórmula e 3. Fazendo aqui as continhas, menos 1, menos 2 vai dar menos 3. Menos 3, menos 3 vai dar menos 6. Em divisão, fazemos o jogo de sinal, né? Menos por menos mais, vai dar positivo. E um número que divide 3 e 6 ao mesmo tempo é 3. Simplificando aqui a fração, vai dar 1 meio. Positivo, repito, porque em frações aliás, em multiplicações e divisões fazemos jogo de sinal. Menos por menos, mais. Então, o coeficiente angular é mais 1 meio, chegando aqui à alternativa A, certo? Então, aqui foi colocada a solução bem prática quando se conhecem dois pontos para determinar o coeficiente angular. Então, ainda os coeficientes interpretados aí, no caso da equação, numa temática ainda espaço e forma, que foi dada a equação geral da reta, né? A gente viu há pouco como determinar o coeficiente angular sendo dados dois pontos. E aqui a gente tem uma equação geral para dela a gente retirar esse coeficiente. Lembremos que existe uma forma de equação chamada equação reduzida, que é y igual a mx mais c, um certo valor qualquer, né? Esse é o símbolo para esse termo aqui dessa equação é variante, né, de livro para livro. Fiquem atentos que o formato diz que ao lado do coeficiente x vai ficar o coeficiente, ao lado da variável x, desculpe, né, vai ficar o coeficiente angular. Então, o que a gente vai fazer? Vai transformar essa equação numa equação do tipo y igual a mx mais c. Tá? Vai ficar, então,
vai ficar, então, a situação em que temos y igual a mx mais c. Trazendo aqui a equação para a tela, mais para cá, a equação geral, ó, 3x menos y mais 1 igual a zero, vamos respondendo de modo a deixar o y isolado, conforme é mostrado aqui na forma reduzida da equação. Então, vamos lá. Deixando o y sozinho, ele está com menos, ele permanece com menos. Temos mais 3x, né? Tem um mais imaginário aqui, vem para cá, menos 3x. Já tem mais 1, vem para o outro lado aqui, menos 1. Esse y deve ficar positivo, né? Para isso a gente vai multiplicar por menos 1. Mas todos os termos da equação vão ser alterados. Então, menos por menos aqui dá mais, corrigiu-se aqui o sinal do y. Menos 3x vezes menos 1 vai dar mais 3x, alterou o sinal aqui. Menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Está aqui a equação reduzida. E quem é o nosso coeficiente angular no caso? 3. Né? Segundo a forma reduzida da reta, o coeficiente é o valor que está ao lado da variável x. E quem está ao lado da variável x aqui é o 3, nos dando assim a alternativa C como resposta. Tá bom? Sendo agora, passar aqui para a nossa próxima tela. A temática espaço e forma, o descritor 8. Né? Identificar a equação de uma reta apresentada a partir dos 2 pontos dados ou um ponto e sua inclinação. Então, essa daqui está ainda do assunto geometria analítica, o estudo da reta, que é um assunto bem abrangente, e traz o seguinte problema. Um engenheiro quer construir uma estrada de ferro entre os pontos de coordenadas 2 e 3 e 4 e 7. Né? Tem esses pontos. Esses aqui são localizações no plano, mostrando de onde até aonde essa estrada de ferro deve ir. E essa trajetória avisa que tem que ser retilínea. Qual é a equação da reta que representa essa estrada de ferro? Olha, fazer aqui, a grosso modo, para puxar aqui uma interpretação. Não que desenhar o plano seja necessário, não é. Vamos lá. Aqui o plano cartesiano, aqui é o eixo dos y, aqui é o eixo do x. Vamos chamar esse ponto aqui de A. Quem é o ponto A? As coordenadas são 2 e 3. Né? X é 2 e Y é 3. Vamos colocar aqui o A. O B, no ponto B, chamemos aqui de B, X é 4 e Y é 7. Aqui o ponto B. A trajetória deve ser retilínea, ou seja, deve compor uma reta. Né? Esse caminho daqui de A até B é retilíneo, não tem curvas. E é pedida aqui a equação da reta que representa essa estrada. Aqui é um segmento, né? Tem início e tem fim. Mas todo segmento no plano está assim apoiado em uma reta suporte. Nessa reta suporte vão estar os infinitos pontos que participam dela, tanto para o lado negativo como para o lado positivo de x e y. Então, o que se pede aí é a equação dessa reta que compõe esse caminho retilíneo. Como a gente tem aí 2 pontos dados, né? Ponto A e ponto B, a gente tem como descobrir essa equação de vários modos. Podemos achar o coeficiente angular,
igual à questão que a gente fez há pouco, e usar na fórmula adequada para determinar a equação reduzida. Podemos usar determinantes, né? Então, vou trazer aqui para vocês a seguinte informação, né? Determinar a equação da reta, dados os dois pontos, através do determinante. Não vou achar aqui o coeficiente angular e depois usar um dos pontos, não. Existe essa maneira, mas faremos desse modo aqui. Como é que se faz? Você coloca aqui o determinante x e y aqui na primeira linha e coloca, nessa primeira coluna são só os x do A e o x do B, e aqui o y do A e o y do B. E na terceira coluna você escreve a unidade aqui. Tá? Vai calcular esse determinante. Então, o que a gente faz agora? Coloca o x aqui embaixo, vamos usar aqui a regra de Sarri, e esse número aqui, 4, vem aqui para cima. E aqui do mesmo jeito, colocamos 1 e 1. Igualamos a 0, porque esses pontos vão estar colineares, gerando uma reta. Resolvemos agora o determinante. Tá? Então, como faz para resolver? Você vai resolver essa diagonal, as multiplicações das diagonais. 4, faz o jogo do sinal primeiro. Mais por mais por mais vai dar mais. 4 vezes y vezes 1 vai dar 4y. Aqui, na segunda diagonal, mais por mais por mais vai dar mais. 3 vezes 1 vezes x vai dar 3x. E na última, mais por mais por mais vai dar também mais. 2 vezes 7 vezes 1 vai dar 14. Para as diagonais secundárias, são essas, você vai fazer a mesma coisa, só que inverte o sinal para poder trazer para cá. Se der, por exemplo, menos 5, você traz mais 5, só muda o sinal. Então, vamos lá. Mais por mais dá mais, trocando vem menos. 2 vezes y vezes 1 dá 2y. Só essa atenção que você tem que ter. Segunda diagonal secundária, mais por mais vai dar mais, trocando vem menos. 4 vezes 3 vezes 1 vai dar 12. Na última diagonal, mais por mais vai dar mais, trocando vem menos. 1 vezes 7 vezes x vai dar 7x, tudo isso aqui igual a 0. Nós vamos fazer o seguinte, procurar monômios semelhantes. São aqueles que apresentam a mesma parte literal. Esse 3x vai ser amigo do 7x, né? Esse 4y vai ser amigo do 2y. E esse mais 14 vai ser semelhante aqui ao menos 12. Vamos responder. 4y menos 2y vai dar quanto? Trocar a cor da caneta para não ter que mudar de tela. 4y menos 2y vai dar 2y. Escrevi aqui. Mais 3x menos 7x vai dar menos 4x. Né? Mais 14 menos 12 vai dar mais 2. Tudo isso aqui igual a 0. Temos aqui uma aproximação da resposta. E a gente agora pode olhar as alternativas, né? Nenhuma delas está desse jeito, né? Que eu acabei de montar aqui. Mas vamos deixar elas na forma reduzida, porque as equações que estão aqui nas alternativas estão todas na forma y igual a mx mais c. E foi essa forma aqui colocada na questão anterior, que eu mostrei para vocês. Então, vou trazer aqui para outra tela. 2y menos 4x mais 2 igual a 0. A gente vai deixar o y isolado aqui, né? Então, vamos deixando aqui 2y igual a... Tá menos 4x, vem mais 4x. Tá mais 2, vai para o outro lado lá, para o outro membro, menos 2. Esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 4x dividido por 2 menos... Desculpe.
2 dividido por 2. Ele está multiplicando esse membro, então ele passa dividindo todo esse membro, certo, gente? Então, 4x dividido para 2 vai dar 2x, menos 2 dividido para 2 dá 1. Está aqui a equação reduzida, a equação da forma y igual a mx mais c. Está aqui a equação pronta, né? Vamos comparar com a alternativa que nós temos. É a letra C. Y igual a 2x menos 1. Ok? Então, aqui nós tivemos a resolução de 6 questões, abordando aí a temática espaço e forma, esperando ter contribuído com vocês para essa questão da avaliação SAEB, deixando aqui disponível a gravação. Me despeço agora, deixando aqui o meu abraço, né? Desejando a todos um bom fim de semana. Até a próxima, se Deus quiser.